O André, acho que o André caiu. Tá O André mutado. tá mutado, André. Ele deu uma caidinha no teu microfone. Eu vi até a parte que você é administrador hospitalar. Érica, seu telefone tá mutado. Eu também. Podemos. André, pode se apresentar, agora está sem áudio. Sua fala aqui. Vamos começar? Então, enquanto o André se organiza ali, quando voltar o áudio. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui nesse bate-papo hoje para conversar com o nosso amigo Alex Bertoldi, que gentilmente aí já no terceiro expediente separou essa hora para estar junto conosco, para falar sobre o que nos é muito precioso, que é inovação e empreendedorismo. E ele hoje está com a fala para conversar conosco, né, fazendo um esquenta para o GoRN. Ele é um dos nossos convidados ilustres da nossa comunidade, que vai estar lá com a apresentação do GoRN, falando sobre o Superaparque, né, sobre os parques tecnológicos. E hoje à noite ele está conversando conosco sobre projetos inovadores e pessoas inovadoras, e aí construindo essas equipes que impulsionam o ecossistema, como a Salt Valley e tantas outras equipes, né, desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado por sua disponibilidade, por estar nesse momento conosco, agregando muito valor aqui a essa nossa saga de, enfim, de estar querendo mudar as coisas e melhorar as coisas com inovação e com empreendedorismo. Muito bom. Bom, queria agradecer a Érica o convite, é sempre um prazer estar participando. A Érica já se tornou uma grande amiga, a gente teve a oportunidade de fazer algumas atividades em conjunto pelo COFEM, né? E desde lá para cá eu tenho aí acompanhado também com bastante expectativas e muito feliz com esse movimento que vocês têm feito em Mossoró, e também agora aí essa possibilidade de participar do GoRN Natal vai ser um grande prazer. Para situar todos, eu estou aqui em Ribeirão Preto, a gente fica no nosso parque tecnológico, ele fica aqui em Ribeirão. Eu estou hoje falando do meu escritório. Lá no parque eu sou um prestador de serviço ali, eu desenvolvo projetos lá, principalmente voltados para a parte de inovação aberta, né? Então eu cuido da relação dos projetos do parque com empresas que querem ter hubs de inovação. Então ali eu trabalho muito com esse processo de construção de projetos. Então, é um pouco do meu dia a dia ali, fazer essa interface com as empresas, fazer a construção de projetos e a implantação de equipes em empresas que vão criar hubs de inovação. Então, aí, para vocês terem um pouquinho dessa dimensão, hoje eu tenho 5 núcleos de projeto que estão sob a minha responsabilidade. Eu tenho um na área de gás e energia, com a Necta. Eu tenho um voltado para a área de agronegócio, com a UPL. Eu tenho um outro hub sob a minha responsabilidade na área de governo, com o grupo assessor, um hub na área de construção, com o pessoal da WTB, e agora, mais recentemente, também um projeto relacionado à área de equipamentos médicos com o grupo JP. Né? Então, esses projetos são projetos que têm como finalidade ajudar a empresa a entrar no mundo da inovação aberta ou formatar os seus programas de inovação aberta. Tá? Originalmente eu venho da área de RH, eu sou psicólogo de formação, então a minha origem é na área de desenvolvimento. A minha empresa vem da área de desenvolvimento organizacional, a gente tem 20 anos aí de mercado atuando em projetos na área de desenvolvimento organizacional, é o nosso expertise. Né? E a gente veio acompanhando esse processo também de transformação das práticas de gestão, e o assunto inovação ele é um componente muito importante quando a gente pensa em transformação organizacional e transformação social. Né? O Parque de Ribeirão Preto ele existe desde 2014, mas a incubadora desde 2003. Né? Então, a gente tem aí um histórico bem interessante, já fomos listados entre os 20 principais parques tecnológicos do mundo. Agora, em 2022, ano passado, a gente recebeu uma premiação das três principais incubadoras da América Latina, a única brasileira nessa lista. A gente tem lá hoje 90 startups incubadas, além desses projetos que eu citei para vocês.
E estamos indo agora para a construção do quarto prédio da estrutura que a gente tem. Temos uma área de container também lá. E esses projetos, muitas vezes, são feitos por meio de captação de recursos. Nós somos uma instituição pública, tá? Ficamos dentro de uma estrutura da USP, gerida por uma fundação, que é a FIPASE. Então, isso para vocês terem uma visão um pouco do entendimento. Lá no Gora eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco melhor sobre essa história do parque, como que veio esse desafio, mas... Como a Érica colocou, eu escolhi para esse evento de aquecimento a gente conversar um pouquinho sobre projetos inovadores e pessoas inovadoras, né? Como é que a gente fala, como é que eu enxergo esse processo de construção de equipes. E aí eu montei uma apresentação mais para guiar a nossa conversa, então quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper, não quero que seja uma palestra no modelo fechado, não, mas sim um bate-papo, e sempre na perspectiva que eu quero muito reforçar para vocês, que é a gente aproveitar essa interação, não como se a gente estivesse discutindo verdades, mas discutindo os pontos de vista, né? E aí o Júlio estava falando um pouco aqui também do momento que vocês estão, né? E eu acho que esse é um momento talvez muito rico, que é o momento de estar começando a construir essa comunidade, a trazer esse processo, e vocês têm aí à disposição uma série de modelos para se inspirar, mas eu recomendo que vocês não copiem ninguém, porque vocês têm a oportunidade de construir algo muito com a realidade de vocês, muito olhando para o DNA de vocês, tá? Agora, tem alguns pontos que eu acho que são desafiadores para a gente poder pensar, tá bom? Posso compartilhar, Érica? Como é que a gente pode seguir aqui? Não sei se alguém mais quer falar, fiquem à vontade também, se quiserem posicionar alguma questão já inicial, senão eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pode seguir, Alex. Tá, a gente está ansioso aí. Então, vamos lá. Legal. Bom, isso aqui é mais um guia para a gente pensar um pouco nesse processo, né? Então, a ideia é a gente entender que eu não consigo separar essas duas coisas, né? Eu não consigo ter projetos inovadores se eu não tiver pessoas inovadoras, e, inevitavelmente, pessoas inovadoras vão trazer projetos inovadores. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas premissas, algumas bases importantes para a gente pensar essa dimensão de como é que a gente constrói equipe, como é que você vai construindo bases de projetos para que a gente possa realmente manter o processo de inovação como um elemento contínuo, tá? Uma coisa bem importante que eu quero reforçar a vocês, tá? Inovação é um tema que está na moda. Felizmente, as pessoas estão olhando para isso, mas em momentos como o que a gente está vivendo, acho que esse ano, por exemplo, é uma particularidade, a inovação ficou muito para escanteio, dado o cenário econômico. Apesar de ser um assunto que todo mundo gosta e se interessa, se a gente for olhar, por exemplo, os relatórios que estão sendo divulgados, dos investimentos, dos acordos, dos deals que a gente chama, dos cheques de investimento que foram realizados, esse foi um ano bem ruim, tá? Então, por quê? Porque muitas organizações entraram no que a gente chama de modo de sobrevivência. Então, apesar do assunto inovação ser um assunto querido e desejado, mas ele é muitas vezes um assunto que se fala muito, mas não tem se feito muitos investimentos tão estruturados. Por outro lado, se a gente olhar na perspectiva governamental, a gente tem uma perspectiva muito positiva de recursos disponíveis para a inovação, se realmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento não for contingenciado. Então, a gente tem um cenário de investimento público e inovação favorável, mas a gente ainda tem um rearranjo do modelo de inovação, porque eu acho que nós tivemos um boom no período da pandemia, e aí a gente tem agora um ajustamento do mercado. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, e aí uma coisa importante para vocês entenderem, tá? Eu considero inovação um mercado, tá? Inovação é um mercado, inovação é um negócio, tá? Então, assim, se você pegar assim, qual é o negócio do parque? Na minha concepção, é inovação. Tá? Então, quando se cria um ambiente de inovação, eu estou entrando nesse mercado. E é um mercado que tem todas as características, né? Júlio estava comentando sobre algumas coisas que a gente percebe muito nitidamente. Existe uma competição entre os agentes de inovação, entre os agentes de um ecossistema, para dominar esse mercado. Tá? Então, assim, inovação é um mercado que deve ser considerado como tal e que é regido por todas as forças de mercado que existem. Tá? Todos os componentes dessa força de mercado. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui algumas premissas para mim, tá?
A primeira premissa que parece simples aí, mas para mim vai guiar a conversa nossa, é que você não vai ter projeto inovador se você não tem pessoas inovadoras, tá? Até no começo aqui, antes da gente começar a nossa conversa, o Júlio estava falando um pouquinho de um ponto que também me preocupa, que eu preciso de pessoas, tá? Fundamentalmente, eu falo que não há nada que seja mais essencial à inovação. Dinheiro não é essencial à inovação, tá? Ajuda pra caramba. Recurso ajuda pra caramba. Mas eu conheço ambientes, sei de locais onde você tem uma considerável disponibilidade de recurso, mas você não tem pessoas, tá? Então, esse é um problema, tá? Então, assim, eu preciso de pessoas para construir projetos inovadores. Eu preciso de capital humano. Eu preciso de capital intelectual. Eu preciso formar uma base, né? Então, assim, essa é uma premissa que, para mim, ela é essencial hoje. Talvez esse seja o maior desafio. Se eu tivesse que sinalizar o desafio número 1 no Brasil, é formação de capital humano, tá? Por quê? Porque a gente tem uma evasão grande de capital humano do Brasil, né? Eu vejo isso em startups. Tem startups, eu lido muito com as startups de biotecnologia, em que é mais fácil para o indivíduo abrir a startup dele nos Estados Unidos ou na Europa do que no Brasil, né? Essa semana eu acompanhei, tivemos uma palestra aqui de uma especialista em regulatório estratégico na área de saúde, e ela atua aqui, ela atua com empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Ela disse, olha, qual que é a grande dificuldade? Nos Estados Unidos, as leis são específicas dos estados. Por outro lado, elas são muito estáveis. Não se muda a lei lá como se muda no Brasil. Enquanto que no Brasil você tem uma regulação federal que muda ao sabor do vento. Então, isso coloca um cenário, muitas vezes, complicado para que o empreendedor olhe para isso e diga, olha, talvez seja melhor empreender lá fora. Então, sim, talvez a gente tenha um desafio hoje, que é conseguir manter, formar um capital humano, porque leva muito tempo. Para eu formar, depois eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas inovadoras, sobre alguns conjuntos de características que, para mim, são importantes, vamos chamar assim, leva tempo demais. Tá? Então, assim, é um problema de escolarização básica, é um problema de escolarização em ensino médio, é um problema de escolarização na universidade, mas não é só escolarização. Você precisa formar uma base educacional para além da escola. Então, esse é um componente bem desafiador. Então, projetos inovadores vão demandar pessoas inovadoras e eu considero o capital humano um elemento muito chave. Falando de projetos inovadores só, tá? E aí eu tenho um componente, já te passo a palavra, meu querido, só concluir aqui, tá? Nem tudo que é novo é inovação, tá bom? Essa é uma confusão importante que o pessoal faz, né? Hoje, por exemplo, estava comentando com a Érica, participei de uma avaliação de projetos, né? 14 projetos na área de gás e energia, e às vezes eu olho para projetos e falo, olha, o cara está usando IA para processar dados, para tomar decisão. Cara, isso já não é mais inovador, isso é novo, talvez naquele segmento isso é novo, mas não necessariamente é inovador. As pessoas têm ainda uma mentalidade muito forte de achar que inovação é incorporar tecnologia, e não é. Tá? Tecnologia é um componente da inovação. A inovação, ela passa fundamentalmente por isso aqui, ó. Projetos inovadores são centrados no cliente, né? A Érica está participando de um evento aí do COFEM, que eu estou ajudando também diretamente a apoiar na equipe, né, Érica? E eu sempre digo isso, eu estava falando isso com o pessoal. Não adianta nada você colocar um aplicativo se você não modificar a experiência do paciente. Tá? Isso não é inovação. Colocar aplicativo não é inovação. Até porque eu tenho um aplicativo que me permite fazer uma anamnese digital, pode ser algo novo para aquele serviço, mas não é uma inovação. Então, projeto inovador, para mim, são projetos que vão alterar a experiência do cliente. De alguma forma, são centrados no cliente. Eles olham para o cliente como um elemento chave. Tá? Quer falar, meu caro? Fala que depois eu sigo com os outros ali, só para a gente poder desdobrar. E ó, teu microfone ainda não voltou, hein? Rapaz, testa ele aí. Vamos lá.
Então, Agora deu uma travadinha para mim, mas o teu microfone está funcionando, parece. Mas agora ele deu uma travadinha. Pode falar. Tá bem? Não tá. Vocês estão ouvindo ele? É o meu? Não, estamos ouvindo, André. Tá voltando, tá falhando, tá ouvindo. Faz assim, ó, se você for fazer alguma pergunta, faz aí pelo chat, tá certo? Que aí a gente, o áudio aí não tá legal contigo hoje. Pode continuar. Obrigada. Tá bom. Bom, segundo elemento importante para mim, os projetos inovadores, eles têm um determinado time, tá? Para eles terem, assim, a sua ancoragem de sucesso. Estava comentando isso hoje. Todo mundo começou o ano dizendo que a maior tendência era metaverso. E aí, lá por volta de fevereiro, março, vem o chat GPT e atropela tudo. Por quê? Por que o chat GPT ele é um elemento que ele tem um timing mais efetivo do ponto de vista de inovação quando eu comparo com o metaverso? Primeiro que o metaverso ele demanda um gadget, ele demanda um comportamento que não é tão usual. Enquanto que quando eu olho, por exemplo, para o chat GPT, ele reproduz um comportamento que a gente tem já, que é falar com alguém pelo WhatsApp, escrever, perguntar. Então, esse é um elemento importante dentro dos projetos inovadores. Eles muitas vezes vêm dentro de uma ancoragem que eles demandam menor esforço para entrar, né? Eu olho muito dentro dessa perspectiva, né? Então, o projeto inovador, à medida que ele está centrado no cliente, ele pega o time, muitas vezes, nesse processo de modificar essa experiência do cliente. E aí ele entra num elemento importante. Ele acaba quebrando paradigmas. Ele quebra. Como se a gente parar para pensar, você não lembra exatamente em que momento a Netflix entrou na sua vida. Mas ela foi entrando de maneira tão aderente ao teu comportamento, né? Que hoje ele é um elemento quase que presente na tua vida do ponto de vista de organização, a ponto de ter outras plataformas, né? Que têm o mesmo modelo. Mas a concepção ali foi criada dentro dessa ótica. E não foi um processo de evangelização forçada, como o pessoal gosta muito de usar na inovação. Ele é um processo de aderência a um comportamento existente. Então, ele vem num time bem interessante quando a gente pensa em modelo de negócio, né? E há um outro elemento que, para mim, é importante dentro dessa perspectiva, é que projetos inovadores demandam suporte. Então, assim, a existência de parque tecnológico, a existência de incubadoras, a existência de ambientes de inovação, ela é essencial para que a gente tenha a construção de um projeto inovador. Conversava com a Erika no outro contexto, a gente estava discutindo modelos de negócio na área de saúde, né? E aí eu disse, olha, entenda, entre você criar um produto e esse produto chegar no mercado, a gente tem hoje, eu comentei com vocês, em torno de 90 startups no parque, a maior parte delas não faturam, porque são startups que estão na área de saúde. São startups que estão na área de agronegócio. E até você conseguir colocar um projeto, um produto no mercado, é 5, 6, 7 anos. Né? Até que você consiga atingir. Hoje eu fiz uma reunião com uma startup, a gente estava conversando sobre isso. Os caras estão com 3 anos de operação, não atingiram o ponto de equilíbrio ainda. Então, se eu não tenho um ambiente para fomentar isso, você não vai formatando essa condição de um processo de inovação de longo prazo, que é fundamental. Então, assim, isso são algumas premissas que refletem muito as minhas crenças, tá? Muito a minha forma de enxergar como que é necessário você entender o processo de inovação e os projetos inovadores que surgem em determinado ambiente. Então, primeiro, eu preciso... Geralmente, quando eu olho, eu falo assim, bom, Mossoró está indo bem nos projetos, a primeira coisa que eu vou dizer, vamos ver como é que está a formação de pessoas. Porque se eu tenho uma boa base de pessoas ali, isso me mostra que os projetos têm maior chance de sucesso. Até porque se o projeto der errado, as pessoas conseguem consertar. Ou mudar, pivotar, né? E aí, quando eu olhar para os projetos, eu vou sempre olhar com essas perspectivas. Eles estão sendo projetos que estão centrados no cliente, né? Eles são projetos que, de alguma forma, estão aderentes àquele time, estão aderentes àquele momento que a comunidade está, que o ambiente está, né? Eles estão nesse time, eles estão conseguindo quebrar alguns paradigmas, que é ajustar ali a aderência desses projetos ao comportamento e, de alguma forma, está se construindo um elemento, um ambiente de suporte a esses projetos. Quer dizer, a convergência dessas iniciativas, se sim, a gente começa a ver um elemento importante ali. Diga lá, Érica.
A gente já fica inquieto, né? Você falando, já fica anotando aqui tudo. E achei importante um ponto que eu gostaria de destacar sobre a questão dessa evangelização forçada versus a adesão das pessoas, a aderência das pessoas a essa perspectiva de inovação. Achei muito, muito bom ter esse versus assim para poder pensar. E outro ponto, Alex, é sobre a questão que eu queria lhe questionar sobre cultura. Como desenvolver uma cultura de inovação, né? Porque tem a ver com essa questão dos paradigmas. Eu já vi, por exemplo, que no meu ambiente de trabalho não basta, eu estou testando algumas ferramentas da área de inovação com os alunos, mas à medida que eu vou mesmo devagarzinho testando, eles ainda demonstram uma certa incompreensão de, tipo assim, eu não estou entendendo o que você passou, não entendi o que para que essa ferramenta. Então, eu vejo que ainda não está na fase de aplicabilidade, mas ainda numa fase anterior, que é desenvolvimento de cultura de inovação. Eu queria, se você fosse possível, falasse um pouquinho sobre essa fase bem embrionária, que é o desenvolvimento de cultura de inovação. Bom, para mim há dois elementos importantes quando a gente pensa em cultura: artefato, e aí ferramenta é um tipo de artefato, né? Eu gosto sempre de usar a terminologia de artefato, dizendo que eu posso usar tanto técnica quanto ferramenta, são elementos de artefatos. Então, para eu poder formar uma cultura, eu vou ter que introduzir artefatos ali, né? Eu vou ter que introduzir técnicas, eu vou ter que introduzir ferramentas, mas não adianta só introduzir, e essa é uma questão muito importante, tá, Érica? E até colocando isso num microcosmo, que é numa empresa, por exemplo, vamos colocar assim, né? Quando você quer criar uma cultura de inovação, não adianta você começar, não, vamos fazer squad, vamos introduzir design thinking, e a galera vem, enche, bombardeia com ferramenta. Para a maioria das pessoas, aquele monte de ferramenta cria mais ansiedade do que aderência, porque aí fica uma competição e uma comparação entre as ferramentas novas e as ferramentas que eu tenho, né? Eu me lembro até hoje, eu conduzi uma atividade usando uma técnica de revisão e planejamento do Scrum, que é o Sales Boat, que é usar a análise do veleiro para fazer uma análise de um projeto, e me recordo de uma pessoa que estava participando e disse, olha, isso aí para mim é a mesma coisa que análise SWOT. Eu falei, ok, né? E a resposta dela de, olha, a tua ferramenta é equivalente a uma ferramenta que eu conheço, e aí obviamente que a ferramenta por si só, ela não é um artefato suficiente para modificar. Por quê? Existe um outro componente que é importante dentro da cultura de qualquer mudança cultural, e a cultura de inovação não é diferente, que é ritual, tá? Que é a frequência e a modelagem das interações humanas. Tá? Então, assim, a ritualística é muito importante, o sistema de interação, ele é muito importante, tá? Por isso que eu digo que os eventos são importantes, mas as reuniões que antecedem os eventos e as reuniões que se seguem depois dos eventos são mais relevantes do que o evento em si. Por quê? Porque você precisa de uma ritualística que vai fortalecer o processo de trabalho, que vai dar sustentação à ferramenta. Então, olhando um pouco aqui, falando um pouquinho, por exemplo, da comunidade aí em Mossoró, né? Se vocês, cara, não adianta só introduzir uma ferramenta se eu não introduzir uma ritualística, se eu não introduzir uma agenda, se eu não introduzir um processo de rituais que vão fazer parte desse processo, né? Isso é um componente que é um componente bem importante, né? Deixa eu ler aqui que ele colocou no chat, vou aproveitar e já integro aqui, vamos lá. Eu estava tentando abordar a ausência da cultura social e acadêmica voltada ao empreendedorismo. Sim, sim. Eu até a gente fez aqui no bastidor, eu fiz uma cultura, uma conversa com o Júlio aqui, que é um ponto de vista pessoal, né? Falo que, a despeito das discussões políticas, e isso no Brasil hoje é bem difícil, a gente ter uma discussão de política enquanto modelo de Estado e não política enquanto partido, né? Mas, independente das visões político-partidárias, quando a gente analisa a política no Brasil, ela não tem uma construção de uma cultura emancipatória. A gente tem uma construção de uma cultura assistencial, um modelo assistencial. Então, os nossos artefatos, os nossos rituais são orientados ao assistencialismo.
Pessoal, e aqui deixa eu só fazer um cuidado agora, né? Não estou dizendo que em algumas situações existem populações que estão em condições de vulnerabilidade, precisam desse suporte assistencial circunstancial, mas eu não posso institucionalizar uma política assistencialista que coloca a pessoa sobre um domínio, sobre uma base de que ela não consegue se deslocar na direção da emancipação. Tá? Na direção da escolha, tá? E isso é um desafio, porque eu estava comentando isso com o Júlio, na minha visão, nós ainda tratamos a educação como elemento acessório do ponto de vista político, não como um elemento principal, não como elemento emancipatório. Essa é uma discussão complexa, até brinquei com o Júlio, falei que a gente toma um café para bater um papo sobre isso lá no GoRN, mas eu acho que essa é uma discussão complexa para a gente poder pensar. Agora, voltando para o componente cultura, para mim há um ponto ali fundamental, que é a construção dos rituais, a construção da agenda, tá? E aí, até não adianta você falar assim, eu vou criar... Eu falo isso, né? A gente vê se criando um monte de iniciativas de inovação aqui, elas nascem e morrem muito rápido. Por quê? Porque elas não constroem uma sistemática de interação. Elas não têm uma visão horizontal do processo de inovação. Elas muitas vezes têm uma visão vertical. Né? Eu vou lá e faço um evento bonito, que todo mundo fica lindo nas fotos, coloco várias paredes instagramáveis, trago palestrantes muito legais, mas nasceu ali e não dura 1, 2 meses depois, tá bom? Então, não sei se eu respondi, Érica. Respondeu, Alex. São inquietações, né, que a gente vai vivenciando e a gente vai... justamente um dos grandes desafios, eu acredito, da comunidade é o desenvolvimento da cultura de inovação e o avançar das etapas, né? A gente tem uma comunidade de startups que precisa de startups e que para essas startups serem gestadas, elas nascerem, é necessário também investir anteriormente ao nascimento dessas startups em cultura de inovação, porque eu posso trazer um evento do Sebrae, que é um evento da rede, que é o SW, né, um Startup Weekend para cá, mas isso ainda assim trazer essa ferramenta, que é o evento, não garante que se terá efervescência de novas startups, entende? Se não houver cultura de inovação para investir. Então, antes da aplicabilidade das ferramentas, no sentido micro da sala de aula até a questão da comunidade, é necessário investimento na cultura de inovação, né? Na mais tenra dessas possibilidades, inclusive na área de políticas públicas, de ter uma gestão, por exemplo, aqui no nosso município e no estado, que tenha essa visão de facilitar, de abrir caminhos, de investir nessa área, né? Eu penso. E aí eu até vou trazer um ponto, somando um pouco nessa ótica que você colocou, que quando a gente fala de pessoas inovadoras, né? Então, assim, primeira coisa, eu não sou como psicólogo, eu não sou um cara tipológico, não falo que as pessoas têm características, mas eu falo que as pessoas têm comportamentos, né? Quando a gente fala de construir esse ambiente, essa cultura voltada para a inovação, eu basicamente vou ter que estimular esses grupos de comportamento aqui. Tá? A gente tem que trabalhar rituais instrumentais e rotinas que fortaleçam elementos como empatia. Tá? Então, esse é um componente muito importante dentro da inovação. Tá? Então, é um componente muito relevante do ponto de vista até de concepção de modelo de negócio. Né? Eu falo que eu brinco muito, vocês que são da área de saúde, eu também sou da área de saúde, eu tenho um histórico ligado à área de saúde, gosto de provocar, né? Mas uma área que deveria ser extremamente empática, não é. Né? Os serviços de saúde não são construídos de maneira empática. Né? Eu brincava, eu fiz um trabalho com um grupo com uma operadora de saúde, não vou falar nomes por questões éticas, né? Eu brincava, e o diretor dessa operadora de saúde, o diretor médico, ele era ortopedista. Eu falei, então, não tem como no consultório de um ortopedista ter degrau, né? É o ápice da falta de empatia, né? Porque o cara vai chegar mancando, né? Então, assim, o elemento da empatia é um componente importante. O elemento da abertura é outro componente muito importante, né? Ou seja, estimular o contato entre as pessoas e elemento de abertura tem a ver com tolerância à diversidade, tem a ver com essa relação com o diverso, com o diferente.
E você tem elementos de curiosidade, que são elementos muito importantes, né, que eu acho que são grupos de comportamento que vão ajudar você a fomentar relações que vão dar sustentação a esse processo. Só que inovação não é só empatia, abertura e curiosidade. Ela tem um grupo de componentes comportamentais também que acaba faltando, que é, primeiro, disciplina, né? E esse é um componente muito importante que eu observo muito nos projetos e no andamento. Ela precisa de método e, assim, galera, precisa de resiliência, porque a maior parte dos projetos vão dar errado. Tá? Então, assim, a inovação não é eu brinco, né? Não é trabalho de sniper, é um tiro só que você pode dar que vai dar certo. É um trabalho de esforço de múltiplos projetos. É muita coisa, e é lidar com a instituição pública, é lidar com o governo, é lidar com iniciativa privada, é lidar com conflitos, é lidar com interesses antagônicos. Então, é um elemento que demanda muito esse processo. Tá? Então, eu falo que para você fomentar no nível individual, a gente precisa fomentar esses comportamentos. Tá? Eu preciso fomentar a disciplina, eu preciso... E aí, Érica, o elemento componente, para mim, isso passa muito pelos elementos de rituais, das rotinas que se cria, né? De como a gente cria essa interação da comunidade, como que essa comunidade está interagindo, como que essas pessoas, essas conceptoras de projeto, então, quando eu vou fazer uma concepção de um evento, como é que esse evento está sendo construído, quando eu vou construir um hackathon, como é que esse hackathon está sendo construído, se eu vou executar um bootcamp, como é que isso está sendo construído, como é que eu estou conectando essas iniciativas, e fundamentalmente isso passa pelas pessoas. Tá? Isso passa pela maneira com que essas pessoas interagem e formam times orientados a esses projetos de inovação. Então, aí a gente tem um componente, para mim, bem importante. Né? Eu acho que, quando a gente fala de formação de capital humano, e aqui, isso, com certeza, a educação básica, Júlio, como a gente estava conversando, é fundamental, mas eu preciso dar, a partir dessa educação básica, um desenvolvimento comportamental dessas pessoas, para que a gente tenha empatia, abertura e curiosidade, e tenha também disciplina, método e resiliência. Tá? Então, assim, acho que esses são componentes muito importantes dentro dessa formação de repertório. Tá? E aí, conectando isso um pouco com o que eu estava trazendo aqui para vocês, que é exatamente essa ideia, né? À medida que eu começo a fomentar um ambiente onde eu tenho pessoas com curiosidade, com abertura, com disciplina, com método, eu começo a formar times, que vocês estão vivendo hoje aí, né? Quer dizer, como a Érica estava dizendo, então chega aí o Renato, o Barreto, a Gilmara, o Ricardo, a Débora, o Júlio, à medida que essas pessoas vão entrando para a comunidade, vão entrando, a gente vai começando a formar pequenos times, né? Às vezes o Renato vai dizer, cara, tem uma ideia de um evento e vai chamar a Gilmara para isso, ou o Ricardo para isso. Só que aí é um componente importante, e que a gente tem que sempre estabelecer essa ideia. As pessoas não sabem colaborar espontaneamente. Então, é importante a gente trabalhar no entendimento de que quando você vai formar uma equipe, seja para executar um projeto como um evento, seja para começar a construir um parque ou uma incubadora, ou operacionalizar uma incubadora, eu preciso de alguns componentes muito importantes. O primeiro deles é essa capacidade de colaborar. O segundo, eu preciso de complementariedade, e a gente não produz complementariedade com semelhantes. A gente precisa de diversidade, a gente precisa de conflito. Esse é um desconforto que muita gente... Eu já vi muita gente sair dos projetos de inovação emburrado, fazendo bico, porque foi contrariado. Porque alguém discordou dele. Porque alguém não pensa como ele. Porque alguém não gosta da ideia dele. Porque alguém questionou a ideia dele. Tá? E há um outro componente, para mim, muito importante para a gente considerar aqui, que é a questão da continuidade. Tá? Que leva-se tempo para formar uma equipe inovadora. Então, assim, cara, o primeiro evento que vocês fizerem, ou que vocês já realizaram, vocês sabem disso. O primeiro é difícil, o segundo vai melhorando, lá no 10º fica legal. O problema é que a galera não dá essa continuidade. Tá? Põe uma coisa na cabeça de vocês. Projetos de inovação são projetos de 5, 10 anos.
Comunidades de inovação levam 3, 4, 5 anos para amadurecer, né? Quando eu olho, por exemplo, a minha relação com o parque, ela começa em 2010. Hoje eu estou lá desde 2020 à frente dos projetos de inovação aberta, mas eu já dou mentoria para startup, já me relaciono com essa questão da inovação desde 2010, né? E quando eu olho para o parque, eu olho o que ele se tornou hoje, eu falo, realmente, 10 anos é pouco tempo. Porque demora até você começar a construir esses times que interagem de maneira colaborativa, complementar e contínua. Isso é um elemento muito importante para eu ter essas equipes de inovação, para eu ter essa formação desses projetos inovadores, para eu começar a ter uma base que vai. Então, assim, se vocês já estão colhendo mudanças em aspectos em um ano, podem ter certeza que daqui a 5, quando vocês olharem para trás, vão dizer, cara, aquilo que a gente fez em um ano era só o começo do processo. Porque aí você vai formando equipes ali e vai formando núcleos e agentes que interagem dentro dessa perspectiva. Por isso que eu estava comentando com a Gilmara que eu vejo de forma muito positiva iniciativas como o Ali, porque ela vai e forma ali grupos de empresários que começam, de repente, a tratar a temática de inovação e dali talvez nasça uma possibilidade de um projeto conjunto. Porque, às vezes, uma empresa pequena, sozinha, ela não consegue operacionalizar um projeto inovador. Mas com 4, 5 ou 6, você começa a ter um elemento ali mais substancial, tá bom? Então, esses 3 componentes, para mim, são muito importantes para a gente pensar. Quando a gente olha para uma comunidade saudável de inovação, ela tem equipes que têm entre si colaboração, complementariedade e continuidade, tá? Então, isso é um ponto importante. Galera, tá fazendo sentido? Como é que tá aí o tempo? Não, estou no tempo ainda, né? Está ajudando? Está fazendo muito sentido, Alex. Principalmente nesse momento, a gente está, nossa comunidade, ela já tem um tempo, né, assim, de que foi criada, a gente está tendo um gás agora de junção, está fazendo sentido que a gente está formando essas equipes, e sim, apesar da equipe, das lideranças serem bastante coisa, a gente também já vem enfrentando essas questões de pontos de vista diferentes, sabe? A gente já está começando, que é um lugar natural, e sua fala só dá essa... Poxa, não, a gente não está errando, a gente está só seguindo o caminho que é o caminho natural de não concordância, de agregação, de formação de times, e que é isso, é diferente eu lidar com uma comunidade estando sozinho, e agora tendo várias outras lideranças, empresários, advogados, consultores, enfim. E aí a gente vai formando as etapas e amadurecendo. Eu acho isso acho muito importante, e a sua fala foi muito, muito boa, para saber que o caminho não está tão, apesar das distorções, não está tão diferente do que é o esperado para a maturação desse caminho, né? Exato. E aí, Érica, tem um ponto que para mim é importante quando a gente pensa em liderança de inovação, tá? E aí, falando aqui para vocês que são líderes de inovação aí da comunidade, entenda, liderar a inovação é manter a continuidade e a colaboração entre as equipes, não é nem sempre definir as coisas. O líder de inovação não é aquela pessoa que é o detentor do saber e do sucesso. Tá bem? O líder de inovação é o indivíduo que consegue permitir que as equipes colaborem, que elas briguem de maneira saudável, que sejam atritos saudáveis e que elas continuem, mantenha a coesão. Falando até do ponto de vista de cultura que você tinha me perguntado, é aquele que mantém a ritualística, que mantém o ritual, que mantém o funcionamento. Que é esse exemplo de continuidade. É o cara que está lá. E aí, assim, posso até falar, ele iria com a gente, não vai conseguir por conta do evento, mas eu brinco muito, o Eduardo Scone, que é meu gestor lá do parque, e é um amigo pessoal, né? Eu falo, cara, desde quando eu comecei a entender sobre inovação, o Eduardo já estava lá, né? O Eduardo está no parque, só para a gente falar sobre continuidade, o Eduardo está na incubadora desde 2001. Então, o Eduardo tem 22 anos no parque, né, ligado a incubadora, né? Então, eu brinco, falo assim, cara, quando o pessoal começou a pinar o terreno e falar, acho que a gente vai montar a incubadora, o Eduardo já estava lá. Né? E eu brinco, ele é esse cara que está nesse processo de inovação, né? Eu brinco, ele é uma ícone, né? A gente, esse ano aí,
A gente está aí comemorando aí alguns períodos da incubação, da incubadora e do parque, né? E o Eduardo contou um pouco da história de como começou, de como eles começaram numa salinha em que eles tinham só uma mesa e sentavam os três em uma mesa redonda só. Né? E como isso foi sendo criado. Então, assim, essa liderança de inovação, né, ela tem esse caráter provocativo, mas ela tem esse caráter de continuidade, ela tem esse caráter de complementariedade, ela tem esse caráter de colaboração. Não precisa ser o cara que é o detentor do saber, senão isso é vaidade, tomar muito cuidado. Eu falo que é uma coisa que sabota muito equipes, é uma coisa chamada vaidade. Eu queria que a equipe seja um conjunto de assistentes para fazer o que eu mando. Isso não funciona bem. Tá bom? Bom, seguindo um pouco aqui, até porque senão não estouro o meu tempo, se deixar eu vou falando, hein? Quais que eu acho que são os 3 desafios aí, principalmente nesse processo de amadurecimento? Aí eu já fiz algumas ênfases em relação a isso. Primeiro aspecto é criar um ambiente formador, né? Desinstitucionalizar a educação e tornar esse ambiente formador de pessoas, né? Criar esse ambiente de fomento à capacitação, de fomento ao aprendizado, de valorização e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências. Isso implica em ambientes de teste, isso implica em ambientes de estudo, isso implica em ambientes de troca, né? Que eu acho que é um componente bem importante, tá? Então, para a gente ter essas equipes funcionando, ter projetos inovadores surgindo, a gente tem que entender que esse é o primeiro desafio, né? Ter um processo continuado. Então, assim, ter uma boa rede de mentores, ter bons campos de teste para os projetos, criar essas interfaces com o ambiente educacional, mas universitário, o ambiente de pesquisa, mas não só olhar para a academia como única fonte de capacitação. Então, você precisa criar essa horizontalidade no processo de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Acho que esse é um desafio, criar realmente um ambiente fomentador e um ambiente de prática de desenvolvimento contínuo. Eu brinco, né? Criar um incentivo do aprender a aprender. Criar um ambiente em que as pessoas possam ter esse repertório de aprendizagem mais rico. Tá? Segundo desafio para mim que é importante é a conexão das iniciativas, tá? E esse é um aspecto muito importante também dentro desse funcionamento de equipes que vão impulsionar um ecossistema, tá? E aí eu tenho um elemento muito importante que passa pelos nossos artefatos de comunicação e os nossos repositórios de informação, tá? A gente tem um elemento muitas vezes que dificulta, que a gente tem o Renato envolvido num projeto, mas ninguém sabe que o Renato está envolvido nesse projeto até ele compartilhar. Então, essas conexões de iniciativas, dar visibilidade, criar esses pontos de interação em que a gente possa, e aí eu falo, né, rituais de convergência, rituais de conexão, são muito importantes para a gente não competir por público, não competir por recurso, não competir por atenção, né? Então, assim, a gente enfrenta isso hoje uma dificuldade muito grande aqui em Ribeirão, né? Ribeirão é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, né? Para vocês entenderem um pouquinho. A gente está com vários agentes do ecossistema aqui que surgiram. Então, a gente tem elementos privados, né? Então, assim, são instituições privadas relacionadas à inovação. Temos o Supera, que é uma área pública, que está dentro da USP. Então, o que a gente tem percebido? Isso só para vocês terem uma ideia, na semana que vem, a gente tem 4 eventos de inovação acontecendo na mesma semana. E aí você fala, isso é bom? Não. Na minha concepção, não. Porque você começa a dividir o público, você começa a competir público, e aí começa a se ter um elemento que para mim é importante, que afunda muitas vezes a comunidade, que é essa divisão de mentes. Porque as pessoas não estão lá juntos no evento, compartilhando e construindo. Então, eu tenho uma preocupação, eu falei isso outro dia, eu estava conversando com o pessoal em São Paulo, o Júlio do IPT Open, cara que eu gosto muito. A gente está falando, Júlio, a gente precisa dar um passo na direção do Brasil, da gente ter um calendário de evento unificado, cara.
Não existe um calendário de evento inusitado. O pessoal está fazendo coisa no Rio ao mesmo tempo. Ah, não, mas tem público para... Não, a questão não é ter público. É otimizar algumas iniciativas. Entendeu? E nesse tem uma dica legal, viu? Eu achei que vocês foram muito inteligentes. Vocês colocaram o GoRM num momento muito legal. Compete muito menos com outros eventos de inovação. Então, foi bem sacada a organização. Eu acho que a data ficou muito feliz ali. Né? Mas eu tenho percebido muitos eventos sendo concorrentes entre si. Isso é um problema de conexão das iniciativas. Tá? E esse é um desafio. E isso bate com o último desafio para mim que eu quero trazer, que é a questão da agenda. Tá? Aí eu acho que a gente tem um componente legal para a gente poder pensar, né? Quer dizer, essa construção do esforço e desse gerenciamento dessas agendas num tempo, do gerenciamento desse cronograma de atividades, né? Acho que é um convite aí para vocês pensarem, inclusive, dentro esse já é o momento de começar a discutir a agenda 2024 da comunidade de vocês. Tá? Já é o momento de começar a entender, né? Nós estamos falando ano que vem de um ano bissexto, nós estamos falando de um ano que carnaval cai em 13 de fevereiro, né? A gente está falando de um ano com algumas características, então já é importante olhar para essas características e gerenciar de maneira inteligente as agendas, as iniciativas de inovação. Primeiro, para que elas não concorram com iniciativas que já existem, e segundo, que elas possam, de alguma maneira, se conectar de maneira mais assertiva em termos de momento de execução. Tá? Por quê? O que acontece? Quando esses desafios ali, e esse é um risco que eu quero recomendar que vocês reflitam, quando você tem poucas pessoas capacitadas num ambiente de inovação, essas pessoas com baixo grau de conexão, aí você tem uma tendência a sobrecarregar em algumas lideranças. Aí eu fico vendo, por exemplo, a mesma pessoa envolvida em 10 iniciativas de inovação, liderando 10 iniciativas de inovação. Isso é ruim para a pessoa, isso é ruim para o ecossistema. Você não tem alternância de liderança. Você não permite que as equipes circulem e tenham essa interação. Então, é o Júlio que está em todas as iniciativas, é a Érica, é o Renato, é a Gilmar. Aí você começa a ter uma concentração muito grande. E aí a gente tem um risco muito grande de que aquele ecossistema fique personificado. Entendeu? Aí não é um evento de inovação, é um evento da Érica, um evento da Gilmar, um evento do José, um evento do Renato. Isso não é legal. Tá bom? Bom, pessoal, estou divagando muito, está fazendo sentido? Tranquilo, eu queria dar uma palavrinha, tudo bom? Fique com vontade, Renato. Boa noite aí, turma. Eu estou aparecendo agora aqui com a fala. Voltando aí para o início da sua fala, Alex, você falou, eu sou advogado de formação, né, trabalho na advocacia, você começou a falar em ambiente, de inovação e tal, e trouxe essa questão, acho que você não chegou a usar o termo, mas a gente usa em segurança jurídica, né? Você fez um comparativo com o ambiente internacional, com a questão de mudança de legislação, que aqui realmente ocorre, né, de forma muito abrupta, às vezes sem discussão com um setor que é mais interessado naquela causa, os políticos vão lá, fazem a alteração da lei, sem consultar direito a quem mais interessa, enfim. E aí, também expondo aqui, para talvez quem não saiba, existe uma lei, né, que a gente chama de Marco Legal das Startups, que é a Lei de 2021, e ela traz a questão, que é um termo em inglês também, que é o sandbox regulatório. O Alex deve saber bem o que é isso, né? Mas, basicamente, essa lei diz que os entes que produzem leis, seja o município, o estado, a União, eles são possibilitados de flexibilizar, de dar uma ajuda, né, focado nessas empresas, nesses empreendedores de inovação, como, por exemplo, uma redução de imposto, mesmo uma isenção de uma base de cálculo, enfim. E aí a gente tem um exemplo aqui em Natal, que, por exemplo, as empresas que estão próximas na área do Parque Tecnológico do Instituto Metrópole Digital, se ela aluga uma casa lá, essa casa tem uma redução no IPTU, a nota fiscal dela de serviço também é reduzida pela metade o valor do imposto de ISS, enfim.
existe realmente, essa lei trouxe essa ferramenta para que esse ambiente de inovação seja fomentado pelo poder público, né? E aí, trazendo também mais para a nossa realidade de hoje, Alex, semana que vem, até comunicando também para o pessoal da comunidade, eu joguei agora lá no grupo, vai ter uma audiência pública, dia 18, né, na Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, são os deputados estaduais quem faz as leis do Estado, né, essa audiência pública está sendo fomentada, quem puxou isso foi um vereador de Currais Novos, que é uma cidade aqui do interior, que é Matson, o pessoal da comunidade deve conhecer também, que ele é líder de uma comunidade de lá, que é a Potiguaras Valley, e ele é um agente público que realmente é muito focado, né, nessa questão de fomentar o ambiente de inovação, e conseguiu, né, junto a um deputado estadual, que é Francisco, e vai ter essa audiência pública dia 18, eu vou estar lá, vão ter outros agentes, enfim, de todas as comunidades do estado, mas só para dizer que é um tipo de ferramenta que a gente pode usar, né? Com certeza a gente tem que trazer o poder público para olhar para esse nosso ambiente de inovação, e a audiência pública basicamente o tema dela é fortalecimento de ecossistema local de inovação, quais são as ferramentas, né, que o poder público pode lançar a mão para fortalecer esse ecossistema local de inovação. Então, é uma fala aí que você também, Alex, peço meio que sugestões até, enfim, se você puder discorrer sobre como é que a gente pode usar esse encontro aí, enfim, essa abertura, né, nessa audiência pública para a gente fortalecer nossos ecossistemas. Bom, Renato, obrigado por compartilhar. Cara, essa questão do sandbox, ela é uma discussão, inclusive esse ano foi uma pauta que eu participei bastante, que essa é uma discussão. Eu tenho um dos hubs que a gente tem aqui no parque é na área de governo, GovTech. E eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer POC, para fazer prova de conceito com startups na área de governo, porque até pela questão licitatória depois, eu não posso chegar, por exemplo, na prefeitura de Natal, às vezes, e testar uma solução que eu tenha, sem que eu tenha uma lei que me ampare para isso, para que depois, se essa startup vier a participar de uma licitação, ela não seja impugnada. Exato. Só para a gente entender como isso funciona. Então, assim, a gente já tem alguns avanços interessantes no Brasil. O Rio de Janeiro lançou um sandbox municipal muito interessante. Se pesquisar na internet, vocês podem encontrar. Teresópolis tem um sandbox muito interessante. São José dos Campos tem um sandbox, que basicamente o que é, né? Uma legislação que vai regulamentar ali as questões, por exemplo, dessa relação poder público e iniciativas de inovação. Seja por meio de criação de incentivos fiscais, né? Há um componente importante, tá, Renato? Muitas empresas não sabem usar os incentivos fiscais existentes. A gente tem uma lei, que é a Lei do Bem, que é uma lei muito interessante na perspectiva federal, mas muita empresa não sabe utilizar, não conhece esse detalhe, isso é um elemento bem importante, né? E, por outro lado, você tem também algumas discussões de como você vai fomentar esse processo desse incentivo fiscal, Nós, no parque, por exemplo, uma parte importante ali da urbanização do parque, nós ficamos ligados à prefeitura municipal. Então, existe uma lei de inovação que foi criada aqui em Ribeirão, que tem esses incentivos, né, e que cria ali, por exemplo, um incentivo à ocupação de determinados espaços. Então, o que eu tenho visto do ponto de vista, e eu acho que talvez seja interessante, né, para vocês levarem para essa discussão do ponto de vista regulatório aí, de leis, né? Acho que, primeira coisa, incentivos à ocupação de espaço. A gente tem olhado muito para essa questão da concentração de startups em determinadas regiões da cidade. Então, hoje a gente tem um levantamento que a gente faz aqui em Ribeirão, em que boa parte tem regiões de Ribeirão que não tem nenhuma startup. Isso é ruim. Então, criar esses mecanismos de incentivar a ocupação de espaço público, né? E como utilizar esses espaços para fomentar o surgimento de negócios na periferia, em outros cenários. Então, esse incentivo à ocupação física por programas de inovação é um caminho muito interessante. Acho que a construção de programas mais amplos de capacitação também é uma discussão importante numa esfera estadual,
né? Quer dizer, a destinação de recursos para a construção de iniciativas de educação de longo prazo, acho que esse é um componente importante. E aí também entra nessa perspectiva de criar programas de educação. A gente tem o Super Educa aqui no Supera, que é muito focado em ensino médio e fundamental, em iniciativas nas escolas voltadas para, principalmente, essa fase de ensino médio. Tá? Então, isso é importante, criar essa direção para as escolas estaduais, criar iniciativas de fomento, por exemplo, a atividades de hackathon. A gente tem um programa que aqui em Ribeirão é financiado pela iniciativa privada, chamado Projet, que é muito bem sucedido nessa direção de trabalhar com adolescentes. Hoje é muito legal, hoje a gente tem pessoas que estão nas startups do parque que participaram do Projet. São adolescentes que, a primeira vez que eu vim aqui no parque, eu vim como projeto. Então, assim, criar essas avenidas ali de capacitação, de programas que unifiquem as escolas estaduais, também é uma discussão importante. Tá? Então, eu acho que tem aí alguns recursos importantes que podem ajudar. Então, essa regulamentação também, esses mecanismos de introdução regular de produtos inovadores no município também é importante, que dê amparo legal ao empreendedor, para que o cara não tenha que fazer uma gambiarra, né, ali para poder, né, fazer uma distorção para poder se enquadrar numa lei que não se refere a ele. Então, eu acho que é um desafio legal. Que bom que vocês vão ter essa iniciativa. Eu acho que tem bastante modelos aí dentro dessa perspectiva, né, e essa interface com o poder público, ela é muito importante. Tá, então, assim, eu já participei, ano retrasado, eu fui convidado pela Câmara Municipal aqui para falar um pouco sobre um grupo de projetos que eu estava conduzindo, inclusive para entender como é que eram esses projetos na perspectiva do município de Ribeirão Preto, tá bom? Então, acho que esse é um ponto bem legal para a gente poder pensar, tá bom? E aí eu vou conectar um pouco com o que você falou dentro de uma perspectiva que para mim é bem importante, tá? O que eu acho que é o maior desafio? Eu acho que quando a gente olha para esse cenário pós-pandemia, a gente tem um desafio de reconstruir essas interações. Tá? Então, assim, eu acho que a inovação, ela traz para nós uma oportunidade de reconstruir as interações sociais num novo patamar, porque a pandemia colocou isso num contexto muito desafiador. Tá, então, apesar da pessoa dizer, não, a pandemia já passou, né? Parece que é algo que ficou bem no passado, a gente ainda tem um processo muito grande de construir esse incentivo a essas novas interações. Tá, então, assim, acho que como comunidade de inovação em Mossoró, acho que vocês têm um grande desafio de ser essa linha condutora que vai reconectar a sociedade, reconectar o município, sabe, assim, recompor a interação universidade-cidade. Eu acho que o tema da inovação nos dá um fio condutor muito interessante. A construção desses projetos inovadores, a construção dessas iniciativas, desses eventos, eu acho que ela pode ser uma nova linha condutora das interações humanas ali, que realmente pode reconectar essa sociedade com um conceito que, para mim, é muito importante: mudar o futuro. Tá? Criar um novo futuro. Né? Então, assim, criar uma visão de Mossoró 2030, Mossoró 2050, nos permite trazer um fio condutor que vai reconstruir as relações, envolvendo, para além das questões política partidária, para além das questões geracionais. A gente realmente, acho que a riqueza de você trabalhar com equipes de inovação, com projetos inovadores, é porque a gente tem na mão um fio condutor que é o convite de olhar para frente. É o convite de olhar para o futuro. É o convite de dizer, olha, putz, a gente pode ir numa direção que juntos construímos algo melhor. Né? É a discordância saudável. É o conflito instrumental. É o debate de ideias e não o embate de pessoas. Então, eu acho que tem um componente muito interessante quando eu vejo emergindo uma comunidade de inovação, um ecossistema de inovação como o de vocês, porque vocês têm na mão, talvez, a oportunidade de reconectar as pessoas de uma outra forma, de reconstruir as interações sociais numa direção do futuro. Tá?
Esse é um componente importante. Acho que esse é talvez o elemento mais rico que eu entendo, sabe? Essa reconstrução das interações, essa reconexão das pessoas em direção ao futuro é algo que a nossa sociedade está carente, né? Eu acho que é algo que está faltando, né? E aí, talvez para mim, quando eu penso nessa perspectiva, e aí caminhando para não estender muito tempo aí de vocês, senão a gente estoura aqui a nossa ideia, né, a gente tem que ter esse processo muito claro, assim, é momento da gente somar essas coisas, integrar um pouco mais, né, trazer um pouco mais essas iniciativas para poder ampliar, né? Então, esse é um movimento de integra, amplia, esse é o desafio que a gente tem pela frente, tá? Então, assim, eu me sinto, como eu disse, muito honrado e muito feliz, né? Eu encho a boca para falar que eu ajudo vocês aí em Mossoró e compartilho com vocês a minha experiência, porque eu fico muito feliz de estar a quilômetros de distância de vocês, mas eu durmo mais feliz sabendo que tem pessoas pensando que o futuro pode ser diferente. Sabe, assim, eu acho que a gente está precisando resgatar isso na nossa comunidade. A crença de que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. É muito triste quando você olha hoje, ligando a TV com tudo que está acontecendo nos últimos dias, nos dá a sensação de que a nossa espécie está em colapso, né? Eu vou deixar o meu contato aqui no finalzinho também já. E a gente tem um componente para mim muito legal. Quando a gente olha, a gente liga para a TV, liga a TV, eu tenho a sensação de que a nossa sociedade está em colapso. Quando eu sento com pessoas como vocês, quando eu participo de eventos de inovação, me reacende a esperança. E falo, cara, não é possível, a gente não é uma espécie que deu tudo errado até aqui. Existem pessoas que pensam diferente. Existem pessoas que acreditam nessa possibilidade, existem pessoas que entendem que o futuro pode ser melhor, que pode ser diferente. Acho que esse é o componente legal, acho que esse é o elemento saudável da gente começar a formar times, criar projetos, fomentar e integrar esses ambientes. Então, assim, eu queria reforçar muito essa ideia, assim, não desistam desse processo, porque talvez vocês estejam aí representando nesse movimento o que há de mais saudável numa sociedade que aparentemente está bem doente, né? Então, esse para mim é um componente importante, a gente tentar resgatar o lado saudável da academia e não o lado da vaidade, resgatar o lado saudável dos empresários e não o lado da ganância, resgatar o lado saudável dos empreendedores que acreditam que vão mudar a vida dos seus clientes e não só aquele indivíduo que está preocupado em pagar o boleto do mês. Resgatar esse elemento saudável de olhar para o futuro. Então, assim, eu queria incentivá-los nesse processo e saibam que podem contar comigo quanto eu puder ajudar nesse movimento, porque ajudá-los reforça em mim a crença de que a gente pode construir um futuro diferente. E ser ajudados por vocês também reforça em mim a ideia de que eu encontro semelhantes, mesmo que distantes de mim. E isso também é um componente legal, tá bom? E aí, assim, já deixando aí vocês, e aí para a gente abrir para fechar, né, eu vou deixar o meu contato aqui, esse é meu WhatsApp, então está disponível aí para vocês. Eu vou estar lá no GoRN, então quem depois estiver assistindo a gravação, vou estar lá no dia 3, né, Érica? A Érica que está me ajudando nesse processo aí da organização, vou estar falando com vocês na palestra do dia 3. Eu chego provavelmente dia 2 em Natal e fico até dia 4. Minha palestra é próximo ao horário do almoço ali, mas eu vou estar no evento tanto de manhã quanto à tarde, então quem quiser tomar um café, bater um papo, conversar sobre inovação, trocar ideias, me procura lá no GoRN, está aí o meu contato, vai ser um prazer, sempre com essa ideia da gente poder trocar, compartilhar e construir juntos, tá? Então, assim, contem comigo, contem aqui com o Supera, também fica o Supera de portas abertas, quem quiser visitar, tem muita gente devendo visita para a gente, viu, dona Érica? Não esqueci, não, né? Então, assim, a gente tá devendo visita, eu também estou devendo visita a Mossoró, mas confesso que o meu interesse a visitar Mossoró não é só pela questão da inovação, tem interesses turísticos, a região é linda, tem uma paixão para conhecer, tenho alguns amigos aí dessa região também que falam muito bem, mas além disso também espero poder conhecer a comunidade de vocês e participar em outros momentos também como esse, tá bom?
Alex, a gente que agradece, né? Acho que no Café com Salto que a gente fez aqui, o pessoal se apresentando, aí eu citei uma frase pequena e que muito me incentivou. Posso dizer que você é meu padrinho da inovação. Teve uma vez que eu cheia de ideia, mirabolantes, inclusive algumas delas, Alex nunca chegou para mim para dizer que qualquer uma delas era mirabolante, mas tinha várias. Aí, me chamando para reunir, tudo chamando para reunir, ele nunca disse não, nunca negou, sempre foi essa gentileza, né? Aí ele disse assim, ó, a gente precisa de pessoas como você, que você é tipo um átomo de inovação. Eu gostei daquilo, já virou minha especialidade, assim, meu cartão de visita. A pessoa pergunta, quem é você? Eu disse, eu sou um átomo de inovação. Então, agradecer, Alex, por esse incentivo desde sempre, né? Desde quando a gente já se conheceu, pelo trabalho que você faz, né? Por essas palavras que reconfortam muito o coração, porque desde sábado tá machucado por ver tudo que a gente está vendo, né? Esse horror da guerra aqui, que não era para, pelo menos a minha concepção, não era mais para estar acontecendo, né? Na nossa época de tanto diálogo, de gestão de conflito, de diplomacia, de alternativas para as coisas, mas que é isso, de um dia cansativo que todos tivemos, a gente poder estar aqui reconfortando essa nossa esperança de continuar em frente. A gente agradece demais a sua participação. Passa aqui a palavra para quem quiser fazer uso, para comentar alguma coisa, para a gente abrir aqui, para estar se despedindo aqui do nosso amigo Alex, que já é nosso amigo, não é só eu de amiga, mas não, viu, Alex? Aqui tem vários amigos aqui, tenho certeza que Júlia aí vai lhe chamar aí pela universidade para fazer um monte de coisa, que é um grande parceiro, e que a gente vai só estreitar mais esses laços quando a gente estiver junto em Natal, agora em novembro. Muito bom, só agradecer mesmo. Enfim, como eu coloquei até aqui no chat agora, realmente foi inspiradora, principalmente esse final aí, realmente reenergiza a gente para tocar, né, os nossos sonhos, como a Érica se mostra tão sonhadora também, mas colocar esses sonhos em práticas em prática, né, aqui na nossa região. Se Deus quiser, a gente vai ter isso. Não, agradecer, realmente, a palestra foi muito boa, como falou aqui, inspiradora. Espero que meu som esteja chegando agora, né? Pelo menos nesse final. E depois eu vou manter o contato, a gente trocar algumas ideias. A minha proposta realmente é voltar realmente esse lado do atendimento ao público, mas ligado a empresas, certo? Aí a gente aprofunda melhor no nosso bate-papo, tá bom? E André, vi que você me adicionou ali, já te adiciono também, estou à disposição, meu querido. Vai ser um prazer. Tá, Jorge, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. E é isso, o Ricardo chegou um pouquinho depois, já também deu os agradecimentos aqui no chat. Gilmara, Júlio, se quiserem falar alguma coisa, a gente já vai dando nosso tchau, nosso boa noite, nosso abraço, que vai ser pessoalmente aqui, em menos de 30 dias a gente se encontra, se Deus quiser, no GoRN. Certo, então, Érica, permita só me despedir de todo mundo, dar uma boa noite, agradecer a Alex Pertoldo aí pela excelente palestra. É sempre bom a gente ter esse bate-papo, né, de aprendizado, de rever conceitos, e a gente tem muito a aprender com você, Alex. E muito obrigado por disponibilizar seu tempo, né? Já passou o dia trabalhando, mas tirou um pouquinho da noite para estar aqui batendo papo com a gente. Então é isso. Queria desejar um bom feriadão aí para todos e vamos orar aí para que a situação aí em Israel se passe e os brasileiros consigam voltar bem para casa, né? Aqui na universidade a gente tem 2 estudantes que a gente está tentando repatriar aqui para o Brasil e a gente torce para que até amanhã eles estejam aqui, estejam bem, e os demais brasileiros, e não só brasileiros, eu acho que independente do país, cada um volte para a sua casa, esteja bem e que a situação possa ser resolvida o quanto antes. Então é isso, gente, uma boa noite e um grande abraço. Esse Gilmar se despediu aqui pelo chat, só dizer para vocês também boa noite, eu vou encerrando aqui a gravação, já vou fazendo boa aqui. Boa noite a todos. E agradecer. Obrigada, Alex, obrigada por